Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Mônica Bianchi, Alquimia da Consciência. E todo o assunto, gente, que eu tô passando para vocês nesse vídeo foram feitos através dos meus estudos de Bashar, Professor Hélio Couto, Neville, Carl Jung e por aí vai. E a frase que vai resumir todo o nosso vídeo, nosso estudo de hoje vai ser: nada na vida tem significado até que você comece a dar um. Então, pessoal, vamos começar hoje com esse tema que eu acabei de falar para vocês, e que está escrito aqui no nosso quadro. É o seguinte: como eu falei, nada na vida tem significado. Por que acontece isso? Porque o significado quem dá a tudo, nos seus problemas, nos seus eventos que acontecem na sua vida, é você que dá o significado e cria a sua própria realidade através da sua identidade, que se transformou através dos seus status e moldou todos os seus hábitos da vida. Quando você tem problemas demais, quando você tem medos demais, quando você tem raivas demais, ele é sempre neutro, pessoal. Nada tem significado na sua vida até você dar o próprio significado para ele. E como é que você dá? Quando você quer um desejo positivo, aí você já começa a destruir esse desejo positivo. Por que você começa a desistir? Porque você começa a dar definições a cada evento da sua vida. Porque os eventos da sua vida, pessoal, eles não têm significado nenhum. Eles são dados através da sua dor, através do seu sofrimento, através das suas culpas. Aí sim que começa a dificuldade na sua vida. E isso só começa porque a frequência que vocês estão sustentando, vibracionando nesse exato momento do agora, é justamente a frequência do quê? Da dor. Então, o que vai acontecer com isso? Na sua realidade, vai começar a aparecer eventos que te dê problemas para resolver. Ah, mas quer dizer que o universo só me dá coisas ruins? Não, ele te dá tudo. E é aí que muda toda a sua realidade. Sabe por quê? Porque ele te dá o total poder, gente, de decidir a sua vida, de decidir os seus problemas. Ele te dá o total poder de você escolher para o seu dia, de hoje, de agora, o que você quer escolher. Porque o universo, ele não fica dizendo assim, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem isso, você tem aquilo. Não. O universo te entrega tudo aquilo que você definir. Tudo aquilo que você der definição. Se você estiver dando definição para o medo, é porque esse medo tem uma grande emoção escondida, que é as suas crenças. E a crença limitante, gente, faz com que você não consiga ter prosperidade, abundância, relacionamento, vida. Você não consegue ter nada aqui na 3D com total segurança. O que é ser total segurança? É quando você entende tudo isso aqui, esse mecanismo que está aparecendo aqui no quadro, e você começa a entender que o que está fora, que é o que Bashar sempre ensina, não tente mudar a sua realidade através do espelho. Porque o que está mostrando aqui no reflexo do espelho são suas emoções, que está refletindo na sua vida aqui fora. E a sua identidade está moldando tudo isso, com dor e sofrimento. Então, como é que eu posso fazer para mudar isso, Mônica? Já que eu sei que eu estou criando a minha própria realidade. Primeiro de tudo, gente, se esse assunto está fazendo grande diferença hoje na sua vida, então escrevam aqui nos comentários uma frase que eu vou passar para vocês, ok? Mas primeiro, vamos fazer uma respiração juntas. Vamos lá? E solte. E fale essa frase. Quando
eu dou significado na minha vida, preste atenção, na minha vida, a realidade começa a mudar. Então, quando vocês estiverem com uma crença muito limitante, atrapalhando a vida de vocês, levando vocês para frente, lembrem dessa frase. A vida só tem significado quando eu dou significado, negativo ou positivo. Quando eu entro na frequência do negativo, você vai experienciar tudo do negativo. Mas quando você entra na frequência do positivo, você automaticamente, gente, por ser multidimensionais, vocês vão mudar totalmente o seu estado de vida. Vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa, só para vocês verem o que a crença limitante faz com vocês. Quando a pessoa ganha na Mega Sena, ela vai ficar super feliz, super animada, muito contente. Só que acontece dessa pessoa, não vou dizer todas as pessoas, mas algumas pessoas perderem tudo. Aí muita gente vai criticar, vai reclamar, vai chamar essa pessoa de burra, Só que tem um problema. As pessoas não sabem a informação que está por trás do que aconteceu com essa pessoa. Ela pode ter tido uma infância triste, ela pode ter tido uma infância muito pobre, ela pode ter tido uma infância de medo de perder tudo, ela pode ter tido uma infância que os pais eram ruins. Então, a informação que está passando dentro do subconsciente dessa pessoa foi colocada através do consciente dele, que ele passou aqui na Terra, porque, gente, tudo que você passa aqui na Terra, o seu corpo sente. Ele sente tudo, porque foi ele que passou tudo aqui na Terra. Foi ele que passou todas as dores, todos os sofrimentos, todas as angústias, todos os traumas. E por passar tudo isso, o seu corpo gravou essa frequência. E todas as vezes que você ganha algo como um grande dinheiro na sua vida, o que vai acontecer? As suas definições negativas vão começar a aflorar dentro de você. Então é por isso que você acaba perdendo tudo que você tem, seja o que for, relacionamento, dinheiro, amizade, porque essa frequência que você está sustentando, você está entrando na sintonia do amor. Eu sempre dou aqui um exemplo que Bashar sempre fala, que é um rádio. Quando você sintoniza uma frequência, você está mudando da antiga, mas está renovando para nova. Mas para isso funcionar, você vai ter que mudar o seu estado, o estado de consciência que você está. E qual estado que você está? De dor e sofrimento? Ou de alegria e prosperidade? É essa a diferença das definições que vocês dão na sua realidade. Então, a sua realidade sempre está trabalhando em cima da sua identidade, que você vive aqui na Terra. E essa identidade, gente, ela pode ser transmutada. Ela pode ser transmutada para ser transformada. Porque vocês podem, sim, sair do negativo para entrar no positivo. Tudo depende de vocês, da definição que vocês querem dar à vida de vocês. Se vocês querem continuar na dor, no sofrimento, na angústia, na depressão, ficar em cima da cama, também é escolha de vocês. Mas se vocês pararem para prestar atenção um pouquinho nas escolhas que vocês estão dando, as suas definições dos seus problemas e dos seus eventos, vocês vão começar a mudar. Quando você se sente triste, amargurado, rejeitado dentro da sua vida, você está aumentando esse sofrimento. É você que está criando a sua própria realidade. É você que está sustentando essa crença limitante. Pessoal, é difícil realmente a gente entender tudo isso e aceitar, porque as crenças limitantes da gente, elas são muito profundas. Elas estão bem enraizadas dentro do nosso subconsciente. Porque quando criança, nós fomos programados, vamos dizer assim, a aceitar tudo o que acontece na sociedade, na família, nos relacionamentos. E isso faz com que as pessoas dê sempre definições negativas na sua vida. As definições negativas, elas são muito profundas. Mas vocês não vieram para isso, vocês não vieram para sofrer, vocês vieram para ter experiências na vida.
Vocês vieram para ter experiências boas. Não significa que vocês não vão ter desafios. Sempre vão ter desafio. Porque aqui na 3D foi feito para a gente ter desafios. Mas não com tanta dor. Não com tanto sofrimento. Porque isso foi colocado dentro da gente quando criança. Então essas dores não são nossas. Então quando vocês estiverem passando por uma situação, um evento ou uma crítica de alguém, pare e pensa. Essa crença é minha ou colocaram em mim? Quando vocês começam a se questionar, é quando essa crença começa a diminuir. É assim que vocês conseguem com que a crença diminua a força, com que a crença não suma, porque ela não vai sumir, ela está guardada em seu subconsciente. Você passou por certas situações, mas você pode fazer com que ela diminua essa força da dor, com que ela diminua a força da rejeição, o medo de ser abandonado, o medo de ser criticado, porque tudo isso só vem porque você passou por essa situação. Então a crença, ela tem que ser revelada. E como é que ela é revelada? Quando você tem clareza de tudo isso que você está passando na sua vida. Na sua própria realidade, você está criando a sua própria realidade através das suas definições. E refletindo totalmente no seu espelho da vida, porque não adianta, gente, eu olhar para o espelho séria e querer que o espelho me mostre sorrindo. Você não tem como fazer isso. Ou você sorri, ou você fica sério. Então é isso que o espelho da vida reflete. Todas as dores que você tem dentro de você, os sentimentos, as angústias, as emoções, é refletida fora quando você aceita e define e decreta como uma verdade absoluta. E todas as dores, elas podem ser mudadas, elas podem ser transmutadas e transformadas naquilo que você quer. Porque aqui na 3D você vive muito a polaridade negativa e positiva, junto com a outra lei do universo, que é chamada lei do ritmo. A lei do ritmo é justamente trabalhar com as frequências. Um dia você está feliz, um dia você está triste. Um dia você está alegre, um dia você está angustiado. Então, a frequência que você está colocando em cada evento da sua vida é escolha sua. É você que escolhe o estado de consciência que você quer ser. E esse é o problema, porque muita gente não quer aceitar isso. Gente, eu vou passar para vocês aqui, não é exercício, mas é uma coisa que a Baixa até passou para a gente, eu achei muito interessante colocar aqui no canal, para poder até ajudar mais as pessoas em questão da mudança de frequência. Porque tudo é frequência. Tudo é feito de energia. E como o professor Hélio sempre fala pra gente, tudo é informação e energia. E toda energia contém a sua própria informação. Então, quando a gente entende isso, a gente pode começar a entrar na área da excitação e imaginação. O que é ser excitação, gente? Que Baixa fala demais. Ele fala que a excitação é quando você vive no momento presente e faz aquilo que você ama, faz de coração, faz do sentimento. Porque o seu corpo já está no padrão sentindo todas as dores do sofrimento. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma reprogramação mental para que o seu corpo entenda como realidade. Porque o seu corpo já passou por tudo, o seu corpo já passou por todas as dores, por todos os sofrimentos, então ele já está gravado, tudo isso nele. Então, o corpo também tem consciência, gente, para vocês que não sabem. Ele tem consciência das dores, dos sentimentos e as emoções que você passou naquele exato momento daquele evento. Então, como é que a gente pode fazer isso? Usando a sua imaginação. Só que muita gente vai dizer assim, Mônica, eu não consigo imaginar o positivo. Eu sei disso. Porque o seu ego sempre vai trabalhar com a sua mente física no negativo. Então, por isso que vocês dizem, eu não consigo, não dá certo. Justamente por conta disso, porque a definição que já está guardada dentro do seu próprio subconsciente já está fazendo com que você não acredite na imaginação. Mas eu vou fazer aqui tipo um exercício com vocês, só que eu não vou fazer ao vivo, eu vou só falar porque esse exercício não tem como eu fazer aqui agora, porque eu não vou tacar fogo na casa inteira. Vocês vão entender porque eu vou explicar agora isso.
peguem agora, nesse exato momento. Não, agora não. Deixa para depois. Quando terminar esse vídeo, vocês não vão poder fazer isso agora mesmo. Mas vocês vão pegar uma caneta, lápis de cor, hidrocor, o que vocês quiserem, o que vocês gostam de fazer, para poder desenhar. E um papel. E comecem, gente, a imaginar. Coloquem símbolos na sua cabeça. E deixe o universo fazer com que esses símbolos aumente e passe para o papel. É a mesma coisa assim, quando você começa a pensar numa coisa, começa a vir outras imagens. Então essa imagem, essas imaginações, vocês vão passar para o papel, que é o seu desejo. Né? Eu tenho o desejo de ser rica. Então começa a imaginar, começa a fazer com que essa imagem passe para o papel. Com aquele sentimento, com aquela excitação, porque o corpo sente tudo, gente. Lembra? Se ele sente aquela excitação, aquela vibração, aquela frequência que você está no momento do que você está escrevendo, porque escrever também é uma frequência e também uma energia que vocês estão utilizando. Então, o corpo, por estar se mexendo, se movimentando junto com a mente física, então ele vai acreditar como uma verdade absoluta. Então, vocês façam o desejo de vocês aparecer no papel. Quando ele aparece no papel, aquela frequência aumenta e ela vai aumentando, vai dando mais excitação, mais desejo. Coloque tudo que vocês têm na mente no papel. Deixe o fluxo do seu eu superior passar por você. Quando ele passar e terminar tudo que você quer, queime. Oi? Como assim, Mônica? Queime esse papel. Mas por que eu queimar, Mônica? Porque você vai fazer com que as moléculas desse papel vá longe no universo. Isso é ação, gente. Quando vocês fazem uma ação que é realmente queimar o papel, vocês estão mandando uma informação para o universo. Então, essa fumaça, deixa ela terminar, deixa ela aumentar. Gente, ela não faz isso dentro de casa, pelo amor de Deus. Eu não quero ninguém queimando as suas próprias casas. Vá para o fundo do quintal, na frente da casa e façam esse exercício. Por quê? Eu não estou mostrando para vocês aqui filosofia, nem misticismo. Eu estou mostrando para vocês que tudo é energia e informação, até na fumaça. Então, solte, deixe o universo fluir, entrar na sincronicidade do seu pedido. Porque as moléculas dessa fumaça, ela vai longe. Ela vai para os eventos, as situações e as pessoas do que você colocou no papel. E vai realizar o seu desejo. Então é assim que funciona a nossa vida. Tanto para o negativo, como para o positivo. O positivo também é uma grande energia. E você tem total poder de mudar as definições do negativo para o positivo. Transmute, transforme ela no que você quer. Então, sua vida vai ter total resultado do que você gosta. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like e compartilhar, pessoal, para as outras pessoas, porque tem muita gente por aí que está querendo esse tipo de informação. Mas antes de ir embora, eu vou passar a minha frase de todos os vídeos. Quando você estiver entrando sempre numa crença limitante, entrando numa definição do problema, então você vai sempre lembrar dessa frase. Entre pedras, escolha ser força. Repetindo, pessoal. Entre pedras, escolha ser força. Repetindo. Entre pedras, escolha ser força. Obrigado, pessoal, e tchau, tchau. E até a próxima.